Fala, meus amigos, vamos trazer mais informações sobre o Glorioso, mais informações sobre o Botafogo. Começando esse vídeo e trazendo um react do canal do TF, onde ele traz mais informações sobre o Glorioso, informações sobre o mercado da bola e mais informações. Ontem, o Botafogo perdeu para o Sampaio Corrêa. Nós iremos trazer essas informações atualizadas. Vamos acompanhar aí esse react do canal do Glorioso, perdão, do canal do TF. Vamos acompanhar. Para juntar todos os temas em um só aqui, porque os temas são totalmente ligados entre eles. Já fortaleça com like, inscreva-se, compartilhe, hype esse vídeo. Hoje nós teremos 3 vídeos normalmente aqui no canal, mais 2 conteúdos lá no Arena Alvinegra. Se você não é inscrito no meu outro canal no YouTube, entrem lá, Arena Alvinegra, meu canal com Depp, com Gentili, com o Brandino, Léo Dantas, Gabiru, Medina, Leozão, a equipe. Lá a equipe vai ficar maior ainda, hein? Fiquem atentos, inscrevam-se lá, que em breve com novidades. Amigos, o Botafogo, ele terminou a sua participação no Campeonato Carioca com a sua equipe sub-20. Ontem uma derrota para o Sampaio Corrêa, que ela teve muito ali da expulsão do Rogerinho, depois da gente fazer 1-0. E o Botafogo ficou boa parte da partida com o jogador a menos. Os meninos já estão cansados pelas partidas, excesso de partidas, né? Tanto o Campeonato Carioca, a Copinha. Então você tem os atletas do Botafogo com nível físico ali já quase que na estafa. Porém, os moleques correram, lutaram, o jogo terminou 2-1. Você teve uma arbitragem bastante confusa no jogo de ontem. Tem torcedor que reclama de pênalti na reta final em cima do Abdias. Teve um lance ali que foi um perigo de gol. Essa bola poderia ter gerado o empate do Botafogo. Mas, infelizmente, a partida acabou terminando com a vitória da equipe do Sampaio Corrêa. O Botafogo está bem no Campeonato Carioca. Se vencer as 2 partidas na sequência contra Voltaço e depois Bangu, com certeza o time alvinegro deve conseguir a vaga para a próxima fase do Campeonato Carioca, até com uma certa facilidade. Mas, pensando no que os atletas tinham que entregar, eles entregaram. Eu termino as minhas avaliações em relação ao Campeonato Carioca satisfeito com o que eu vi dos moleques. Muita cabeça mental ali, mesmo com o jogo complicado. Você não via no semblante dos jogadores aquele pavor deles estarem perdendo, não. Tranquilidade, tentaram jogar com gramado ruim, com uma arbitragem ruim, com um time que estava batendo pra caramba, mas é futebol. Infelizmente o resultado não aconteceu, muito devido à expulsão. E ontem a base do Botafogo teve outra grande notícia. O Kadir, convocado pela primeira vez para a seleção panamenha, marcou um gol na altitude contra a seleção boliviana. Um gol ali, o primeiro gol com 5 minutos, o primeiro toque na bola, ele fez o gol com a camisa da equipe boliviana. E esse ponto do Kadir é muito importante. Esse gol coloca o menino muito bem quisto, pensando numa vaga para a fase final da Copa do Mundo, né? A fase que a gente vai ter ali no mês de julho. O Kadir pode ser convocado. Imagine se o Kadir faz um gol na Copa, 2 gols na Copa. Esse moleque vai valer 15, 20 milhões de euros facilmente. Isso, claro, se o Botafogo vendê-lo por um valor mais aceitável. Porém, a base do Botafogo, ela termina muito bem. Hoje tem um jogo contra o São Paulo pela Copinha. Um jogo difícil, um jogo contra um adversário histórico em São Paulo. A gente sabe como que a arbitragem, isso não só pensando no Botafogo, pensando em todos, como que nestas fases agudas da Copinha, na dúvida, sempre os times paulistas são beneficiados. Tomara que a gente tenha um jogo hoje isento, sem problemas, em que o Botafogo ele consiga jogar bola e, se der pra gente passar, a gente passe pelo São Paulo, e a gente tem provavelmente o Palmeiras na semifinal da Copa São Paulo. Belão será o comandante da equipe hoje, alguns jogadores também farão parte do elenco, pra gente ir em busca desse título inédito da nossa divisão de base. Mas, cara, fico feliz com o que vi, e agora o foco é o time principal. Treino hoje, amanhã, quarta-feira, a primeira partida. Vamos ver se o Botafogo vai anunciar hoje, né, de repente, para amanhã, a entrevista coletiva de apresentação do técnico Martim Anselmi. Porque até agora o Martim Anselmi não foi apresentado oficialmente como técnico do Botafogo. Talvez isso aconteça amanhã, usando a lógica, né? Porque o jogo é quarta. Você não teve nenhum anúncio nas páginas do Botafogo hoje, né? Ontem, no caso, domingo, em relação à apresentação do Anselmi. Essa apresentação só poderá ser na próxima terça-feira, a famosa amanhã, né? Terça-feira amanhã, você deve ter a apresentação do Martim Anselmi. E torcer também que, além disso tudo, nos bastidores, o John Textor consiga resolver todas as questões do transfer ban. Semana importante, semana de primeira partida da equipe principal. Vamos ver o estágio que o nosso time está, principalmente estágio físico e tático, né? Porque foram ali várias sessões de treinos, jogadores ainda com as pernas pesadas, mas tomara que a gente consiga uma boa atuação contra o Voltaço, que é o líder do Campeonato Carioca, pegando os 2 grupos, né? O Voltaço venceu seus 2 jogos, tem 6 pontos e é o líder da Taça Guanabara. Taça Guanabara como que define? A equipe
nesta fase inicial, que fizer mais pontos, é a campeã da Taça Guanabara. E vamos ouvir o Belão, que falou sobre a atuação dos meninos, em que ele elogiou bastante. Fale aí, Belão. Eu fico muito feliz com a oportunidade. Nós acho que conseguimos representar bem o clube. Como você falou, acho que a expulsão mudou a tônica do jogo, porque a gente começou muito bem, a gente começou fazendo gol, criando outras chances, e a partir da expulsão, com um jogador a menos já na base já é difícil, né? E nesse equilíbrio base profissional acaba ficando um pouquinho mais, muito pela experiência dos jogadores do adversário. Mas acho que a gente conseguiu competir. Talvez quando tem uma expulsão, muitas pessoas talvez pensem em um placar mais elástico, assim, pela diferença de jovens, né, com adultos. A gente se manteve competitivo, a gente criou algumas chances, chegamos algumas vezes no gol ainda, em algumas transições, e lutamos pensando que alguns jogadores jogaram ontem nessa situação importante pra gente que a gente criou, e está todo mundo muito feliz e motivado para o jogo da volta, do jogo das quartas de finais lá, né? O clima do vestiário é de confiança, de alegria, pela oportunidade e por estar todo mundo acreditando muito que a gente pode ser muito forte e competitivo lá. Então, quem está lá está feliz esperando a gente, e a gente está aqui, está louco para ir para lá, para encontrar todo mundo e voltar a ser unido como a gente foi sempre. Rodrigo, pensando no time profissional, o Botafogo busca alguns reforços para a temporada, mas também olha sempre para a base ali como um recurso também, pegando um talento para uma determinada posição, seja na parte ofensiva ou defensiva. Que troca você teve ali com o Martim Anselmo de alguma maneira? Ele hoje observou o jogo aqui no camarote, assistiu a partida, chegou a conversar com ele sobre o que aconteceu hoje, o que funcionou, o que não funcionou, sobre um jogador específico assim, o que você conversou com ele em relação ao jogo de hoje? A gente se conversou essa semana no CT, pós o primeiro jogo, já tivemos um primeiro contato, foi mais a respeito do primeiro jogo, de alguns jogadores que ele gostou, e acho que isso é importante, deles estarem, né, já de olho acompanhando essas partidas, e como eu disse na outra coletiva, a gente tem uma integração muito legal, né, do profissional com a base, então a gente tem toda a diretoria, mais o Carly, coordenador, juntamente com o William, que é o coordenador do Sub-20, e a gente tem uma troca já, então acho que essa maturidade que o clube tem, nessa fluidez de informação, ajuda muito nessa transição, e acho que e essas informações todas o Martim vai ter um olhar dele com essa troca, com essa estrutura, vamos dizer assim, que o clube proporciona. Eu acho que isso é saudável para todo mundo. É isso aí, família. O Botafogo ontem perdeu no Campeonato Carioca, perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1. Lembrando que não foi o time titular vem a partir dessa terceira rodada contra o Volta Redonda. Encerra-se aí, né? O Botafogo utilizou no primeiro jogo alguns jogadores titulares e outros sub-20. Nesse segundo jogo, um time totalmente sub-20. Agora, o time sub-20 vai encarar o São Paulo pelas quartas de finais da Copinha. E o time profissional já vem a partir da terceira rodada. Lembrando que no Campeonato Carioca só é obrigatório o time titular a partir da quarta rodada. Então o Botafogo teria mais uma rodada para queimar, mas com certeza o técnico Martim Anselmo deve utilizar a equipe principal já em preparação, né? O Campeonato Brasileiro para o Botafogo já se inicia aí no dia 28 desse mês, então o Botafogo já se prepara. Sobre o mercado da bola, alguns nomes têm sido monitorados. O Botafogo ainda sofre com o transferban, mas segundo as últimas informações, esse transferban iria cair já nessa semana. Já houve ali um aval por parte da diretoria para que o Botafogo ele assinalasse o pagamento junto ao Atlanta United para essa derrubada de transferban. O Botafogo já tem reforços contratados, mas precisa aí desse fim de transferban para anunciar esses jogadores. Outras informações que o Botafogo demonstrou interesse na contratação de alguns jogadores. O Botafogo monitora a situação aí do John Arias, monitora a situação aí do André, que também pertence ao Wolverhampton. O Botafogo tem algumas conexões aí no futebol europeu por conta da rede de John Textor de clubes, e nomes importantes têm sido ventilados aí por parte da diretoria gloriosa, como é o caso de John Arias, que é o que tudo indica aí, uma negociação pode até mesmo iniciar caso o Palmeiras não prossiga com a negociação. O volante André, ex-Fluminense, entre outros jogadores. Tem aí outros jogadores que têm sido monitorados aí do futebol sul-americano. Então o Botafogo aí se prepara no mercado da bola, ainda precisa anunciar reforços. Tem jogadores que podem sair, como é o caso do Arthur Cabral, entre outros. Então, o Botafogo se movimenta no mercado da bola. Deixa aí, torcedor, o seu comentário, o que você acha, o que você achou do resultado de ontem, 2-1 para o Sampaio Corrêa, sobre o mercado da bola, sobre o transferban. Deixa seu comentário aqui no espaço abaixo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, hype esse vídeo para você não perder nenhum conteúdo relacionado ao Glorioso. Valeu, torcedor, até o próximo vídeo, a próxima informação.